Olá, meu nome é Gisela Geraldine Castilho e eu vou apresentar para vocês um trabalho que tem como título Obtenção de sementes de ostra pelo uso de coletores artificiais, uma estratégia para a viabilização da ostreicultura paranaense. Nesse trabalho, nós procuramos solucionar ou encontrar alternativas para um problema que é recorrente no litoral paranaense em relação ao cultivo de ostras, em que as sementes nativas elas não são encontradas, né, com grande facilidade para obtenção através da comercialização. Então, não existe uma produção de sementes em laboratório no Paraná. Muitas vezes acaba se dependendo da produção em outro estado. E com isso, muitos produtores acabam utilizando ostras do ambiente para suprir esse insumo para a produção. Então, a ideia foi testar a eficiência da utilização de coletores artificiais de sementes de ostras ao longo de um ano, para verificar qual o melhor período do ano para que esse tipo de coletor fosse utilizado, e o local para implantação dessas estruturas foi a região do Cabaraquara, localizada na Baía de Guaratuba, no litoral paranaense. Para se realizar o estudo, foram utilizados coletores artificiais de ostras, foram 156 unidades testadas, que foram confeccionadas em placas de PVC, com profundidade de instalação de 30 e de 100 centímetros. Então, além de utilizar essas estruturas ao longo do ano, também foram testadas em duas profundidades. Para fazer uma avaliação em relação às sementes, porque a gente tem algumas possibilidades de encontrar diferentes espécies de ostras na região, e o objetivo principal seria a identificação do melhor período para encontrar a Crassostreia brasiliana, que é uma espécie nativa que tem apresentado bons resultados na produção comercial. Então, a ideia era tentar não só identificar qual momento de assentamento de sementes de ostra seria o ideal, mas também de sementes de Crassostreia brasiliana. Então, por isso a gente utilizou o protocolo molecular do PCR para fazer a diferenciação das sementes fixadas nesses coletores. Aqui temos a imagem de um local que foi utilizado para a realização desses experimentos. Então, é um cultivo nessa região chamada de região do Cabaraquara, na Baía de Guaratuba. Que, observando aqui no mapa, né, nós temos a indicação da localização dos coletores. A imagem que aparece com florzinhas, né, deixa eu só colocar aqui, esses 3, 4 pontos, mais um aqui embaixo, outro no canto, se referem a áreas aqui em cima, também numa região chamada do Paraty. São locais em que existem produtores de ostra com os seus cultivos ali instalados. E aqui foi o local de instalação dos coletores. Então, essa é a estrutura que foi utilizada com placas de PVC, 3 placas fixadas por fios, e todas elas com um lastro contendo água e areia para manter a estabilidade da estrutura, principalmente durante a variação de maré, em que há uma movimentação da água e que poderia causar alguma alteração no posicionamento dessas estruturas. Aqui o esquema, né, de como essas estruturas foram implantadas, todas sempre fixadas à própria corda que é utilizada nos cultivos, que são em sistema longline, e essa profundidade, então, que variou de 30 a 100 centímetros. Profundidade aqui, então, de fixação das 3 placas. A garrafa que foi usada foi garrafa de refrigerante, garrafa PET de 2 litros, e aqui as medidas dessas placas, então, entre 50 e 21 centímetros de lateral. Então, como que se deu o estudo? Então, primeiro, né, a gente fez vamos começando aqui, né, tem um risquinho, a gente tem aqui o coletor fixado no longline. Depois do período de permanência, né, então esse coletor era retirado da água e embalado e encaminhado para o laboratório para poder proceder às análises de coleta, quantificação, identificação, mensuração do tamanho dessas sementes. Esse procedimento foi feito em Curitiba
no laboratório do Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais, um laboratório de pesquisa com organismos aquáticos que fica, então, como eu disse, no município de Curitiba. Esse material foi todo acondicionado em tanques de polipropileno de 100 litros, e à medida que foram retirados, sempre fazendo, então, primeiro uma lavagem desses coletores com equipamento de alta pressão, e então retiradas essas sementes que foram identificadas. Só que para fazer toda a triagem quanto ao tamanho desses coletores, optou-se por utilizar telas que já são de uso nas estruturas de cultivo, em lanternas, em berçários, pelos próprios produtores do local. Fazendo a separação em tamanhos, nós obtivemos 4 classes de tamanho, A, B, C e D, conforme indicado aqui na imagem. E depois disso, dessa separação, esses animais eles foram submetidos através de pools na identificação das espécies, identificação molecular. Então, com isso, a gente obteve aqui, no período de 1 ano de estudo, um total de 11.552 exemplares, então, a quantidade de sementes, em que a quantidade em relação aos dias de permanência do coletor variou ali entre 54% em 30 dias, 60 dias de exposição, 34% desse material, e 90 dias, 12%. Então, a gente percebe que à medida que o tempo avança, diminui a quantidade de sementes. Isso porque há uma competição com organismos incrustantes, como a gente pode perceber nessas 3 imagens aqui, em que é claro o aumento da quantidade de cracas presentes no local. Aqui a gente tem uma variação em relação ao período de permanência, no caso de 30 dias, ao longo do ano, com um maior percentual aqui em janeiro, uma maior quantidade de sementes no mês de janeiro, seguido do mês de dezembro. Quando a gente vai para permanência por 60 dias, o mês de janeiro também acaba ficando ali com uma maior quantidade de sementes. Então, como resultado, foram encontradas, como já se esperava, espécies de sementes de Crassostreia brasiliana e rhizóphora, e também foi encontrada uma terceira espécie de Crassostreia ali no local, que no momento não havia sido identificado ainda, mas que possivelmente seja alguma espécie como Crassostreia mangue. Então, nós ainda não definimos nesse caso, só ficou identificada como gênero. Nesse caso, então, os coletores foram foram considerados como eficientes no processo, e que 30 dias acabou sendo o momento em que a maior eficiência se obteve em relação a essa obtenção de sementes, com sementes maiores de 2 centímetros, então foi a melhor permanência. Os coletores a 100 centímetros de profundidade, eles levaram uma seleção de animais por tamanho superior a 2 centímetros, com possibilidade de ocorrência daquele terceiro grupo, do gênero que nós identificamos como gênero Crassostreia, e aumentando a probabilidade de coleta de Crassostreia brasiliana, que seria, então, a de interesse. Com isso, eu agradeço aos colaboradores que nos ajudaram na realização do trabalho, que foi extremamente exaustivo em relação à colocação, implantação das estruturas, a triagem das sementes, e também aos produtores que nos permitiram todo esse estudo no local, e mais os patrocinadores, como indicados abaixo. Então, muito obrigada.